Vou te ensinar a fazer essa coroa em fio de malha. Eu já fazia ela há um tempo, mas depois desse comentário que eu recebi lá no vídeo da nuvem, resolvi gravar esse passo a passo. Se você ainda não assistiu o vídeo da nuvem, vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Já separe os materiais e vamos começar. Para iniciar, a gente precisa fazer um círculo mágico, então você separa um pouco de fio e passa esse fio por volta desses dois primeiros dedos. Agora você passa a agulha por dentro desse círculo, puxa o fio que vem do novelo, traz para frente, depois puxa novamente e forma uma correntinha. Nós vamos precisar fazer 8 correntinhas. Depois de feitas as 8 correntinhas, você puxa essa pontinha de fio para fechar o ponto, para não soltar. E agora, lá do outro lado, onde está a agulha, nós temos essa última correntinha, temos a alcinha, né? E temos a última correntinha, que é essa. Então, você vai virar ela, que ela vai ser a correntinha de subida. Então, você vira, assim como eu fiz aí, ó. Essa correntinha de subida, ela vai pertencer a essa correntinha de baixo, tá vendo que ela tá por dentro dela? Então, é como se essa correntinha de subida fosse o primeiro ponto dessa carreira, tá bom? Então, por isso que é importante você virar e não fazer nenhum ponto mais dentro dela, você faz nesse seguinte, tá? Então, o próximo ponto agora é nesse seguinte. Então, não confunda, não é nessa primeira correntinha, nem na segunda, é nessa terceira. Então, vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base, em cada correntinha. Então, como faz o ponto baixo? Você vai passar a agulha por essa alcinha da correntinha e você vai puxar o fio do novelo, certo? Nessa alcinha de cima. Você puxa o fio do novelo e você já puxa novamente e passa pelas duas alcinhas. Então, em cada correntinha, você vai fazer um ponto baixo, até chegar lá no final, na última correntinha. Finalizando o último ponto baixo, você vai fazer uma correntinha de subida, tá? Vai pegar o fio do novelo e passar por essa alcinha. Agora, você vira o trabalho e você não vai passar a agulha por dentro, né, pelo espaçozinho que está aí debaixo da agulha nesse primeiro ponto, você não vai passar por ela, nem por esse segundo. Nem esse, tá? Nem esse outro, é nesse terceiro. E você vai fazer pontos baixos novamente, até chegar no final. Chegando aqui já no final, a gente faz mais um ponto baixo e mais um outro. Só que esse outro a gente vai passar a agulha por essas duas primeiras alcinhas. Aqui fica aqui de lado, ó. E aí você vai sair com a agulha por trás desse ponto. Só que você não consegue visualizar esse ponto direitinho do outro lado. Você vai conseguir visualizar essas duas alcinhas que ficam na lateral. Então, você vai passar a agulha por dentro desse ponto, que a gente consegue visualizar melhor o ponto virando a peça, né? E aí, você puxa o fio que vem no novelo e faz o ponto baixo, né? Agora, vamos para a penúltima carreira. Você faz uma correntinha de subida, vira o trabalho e lembra que não vai entrar nesses dois primeiros espaços, né? Que ficam entre os pontos. Você entra no terceiro. E aí, você continua fazendo pontos baixos em cada correntinha. Um ponto para cada corrente, até chegar lá no final.
Agora, vamos fazer o último ponto dessa carreira, o último ponto baixo, e vamos passar a agulha por dentro desse ponto, que a gente visualiza melhor ele do outro lado, mas também dá pra ver aqui, ó. Você passa a agulha dentro, no meio, né, dessas duas alcinhas. Faz o ponto baixo, depois de feito, você arruma o trabalho e faz uma correntinha de subida. Agora, vamos fazer a última carreira da coroa, pra gente finalizar ela. Só que vai ser diferente, a gente não vai entrar no terceiro, a gente vai entrar no segundo espaço, certo? No segundo espaço que tem entre os pontos. Nem nesse primeirinho, nem no terceiro, é no segundo. E aí, a gente vai fazer um ponto baixo. No mesmo lugar, você vai fazer um ponto médio alto, que é aquele que você puxa o fio do novelo, passa por debaixo dessas alcinhas, puxa novamente, depois puxa outra vez e puxa todas essas alcinhas. Feito o ponto médio alto, você vai fazer uma correntinha. E aí, no mesmo lugar, você vai fazer um ponto baixo. Nesse próximo espaço que fica entre um ponto e outro, a gente vai precisar fazer um ponto baixíssimo. Então, você já puxa a peça aí para ver o espaço direitinho. Você passa a agulha por aí, puxa o fio do novelo e puxa essa alcinha por dentro, né? Passa ela por dentro dessa outra alcinha que vai formar o ponto baixíssimo. Agora, nesse próximo espaço, você vai fazer um ponto baixo. E no mesmo lugar, você vai fazer um ponto médio alto. Na próxima correntinha, você vai fazer um ponto alto, que é aquele que você puxa o fio do novelo, passa por debaixo da correntinha, puxa novamente o fio do novelo e passa por essas duas alcinhas e depois por essas outras duas. No mesmo lugar, vamos fazer um ponto alto duplo, que é aquele que você dá duas laçadas na agulha, passa por debaixo da correntinha e aí puxa o fio do novelo. Você puxa mais uma vez o fio do novelo e passa por essas duas primeiras alcinhas, vai ficar 3 alcinhas. E aí, você vai puxar mais uma vez e passar por essas duas. Que vai ficar mais duas. E aí, você puxa novamente e passa o fio por essas outras duas alcinhas. Agora, a gente faz uma correntinha, você puxa o fio para que fique uma quina bem feitinha. E aí, você passa o fio do novelo pelas alcinhas. No mesmo lugar, a gente vai fazer um ponto alto. Perceba que nesse mesmo lugar, a gente começou com um ponto alto, depois a gente fez um ponto alto duplo, e agora a gente vai fazer mais um ponto alto. Pronto, e aí o ponto alto duplo fica no meio e os pontos altos de um lado e de outro. No próximo ponto, a gente faz um ponto médio alto e depois um ponto baixo, assim como a gente fez do outro lado. Nesse próximo ponto, a gente faz um baixíssimo. Lembra também que a gente fez do outro lado? A gente também vai fazer aqui, tá? Que é aquele que você vai passar essa alcinha por dentro dessa outra. E vai formar o ponto baixíssimo. Nesse último ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Nessas alcinhas que ficam nas laterais, nesse último ponto. A gente faz um ponto baixo. E no mesmo lugar, um ponto médio alto, que é aquele que você puxa tudo. Faz uma correntinha, puxa um pouquinho o fio e faz a correntinha. E depois você faz um ponto baixo, no mesmo lugar. Agora só falta arrematar. Então, você vai arrumando essas pontinhas de cima da coroa para deixar bem feitinho e vamos arrematar.
Pronto, corta essa pontinha, né, que dá pra fazer o arremate com ela. E você puxa o fio que vem do novelo. Pronto, agora você fica só com essa outra que é que você vai esconder ela por trás aí dos pontos. Agora é só ir passando esse fio por debaixo dos pontos e escondendo ele. Depois a gente faz da mesma forma com aquela outra pontinha que a gente deixou, né, no início, e esconde tudo aí atrás. E pronto, a sua coroa está prontinha. Se você percebeu que ficou algum buraquinho entre os pontos, sei lá, o fio afinou, alguma coisa assim que acontece, né? Então você vai puxando com a mão esses pontinhos para ir fechando esses espacinhos que ficaram. E é isso, se você gostou de aprender essa coroa em fio de malha, já curte o vídeo, compartilha com os amigos e se você não é inscrito ainda, se inscreve, tá? E se você quiser que eu traga algum outro tipo de peça ou algum outro assunto relacionado a crochê, deixa aí nos comentários. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.